E hoje a gente vai tratar sobre uma religião que, ao meu ver, é uma das mais antropocêntricas que existe. No caso, é o budismo. O budismo, infelizmente, ele é pouco falado aqui. Infelizmente e felizmente. Ele é pouco falado aqui. Nas aulas de apologética que eu presenciei, nas igrejas que eu fui, onde as pessoas falavam sobre outra religião, pouco falado, nunca ouvi, na verdade, nunca ouvi falar sobre o budismo. Fala sobre catolicismo romano, fala sobre testemunho de Jeová, comunismo, mas budismo não. Não sei se é porque as pessoas acham que não tem budista aqui, ou não sei porque as pessoas não entendem que provavelmente elas podem ser chamadas por Deus para ir para outro país, onde em determinados países existem vários budistas, muitos budistas, por exemplo, a China. Então a gente vai tratar hoje sobre uma religião totalmente voltada para o eu. Tá? Começando pelo verso bíblico, que vai fundamentar tudo que eu vou falar, que é Romanos 7, 19 e 25. Alguém pode ler, por favor? Ali mesmo. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é obra. Neste caso, não sou mais eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, tão pequenino eu sou. Peço a tua ajuda, Senhor, para nos nessa aula, não para que as pessoas possam conhecer mais o budismo, mas para que as pessoas possam te adorar e ver que o Senhor é uma coisa verdadeira, e que não há outro além de ti. Senhor Deus, me ajude a conduzir bem essa aula, para que não seja um tropeço no teu ensinamento para nós irmãos. Ajuda-me, Senhor, a continuar cada vez mais revelando você. Em nome de Jesus. Como eu falei no início, o budismo, ele é uma religião. Porém, eu queria que os irmãos me dissessem o que é que vocês entendem sobre religião. Afinal, o que é religião para você? Pode dizer. É uma forma de você se conectar com Deus, né? Uma forma de você se conectar com Deus. Muitas vezes a gente usa essa palavra religar, né? Que é a questão de ligar o homem a Deus. Não é isso? Mas quando não tem Deus na jogada, como é que eu posso definir religião? Antes de mais nada, eu quero trazer alguns conceitos. Primeiro, não seja profundo no estudo das religiões, porque algumas religiões podem ser muito atraentes. Existem religiões que, se você tiver ela jogada, ela vai ser muito atrativa, porque o padrão ético e moral ele é muito atrativo. Você vai ver que existem muitas similaridades com o cristianismo e algumas religiões, existem alguns pontos de contato. Porém, o caminho que é chegado nesse ponto de contato é totalmente diferente. Mas, se a gente não tem bem fundamentado as escrituras, a gente pode ser levado para essa religião. Outro ponto também é não ser superficial no estudo das religiões. Aqui tem um extremo, não seja profundo, mas também não seja superficial. E se a gente é muito superficial, a gente pode fazer uma caricatura de uma religião. A gente pode pegar uma parte do todo e dizer que aquilo ali é o todo. Dizer que a religião é uma religião monolítica, ou seja, que ela é uma coisa só, mas na verdade tem várias vertentes, tem vários grupos, tem várias escolas, tem vários modos de pensar. A gente vai ver isso também no budismo, tá? É importante a gente conhecer também a origem da religião. Quando a gente conhece a origem da religião que está estudando,
a gente vai saber o porquê que elas pensam de tal maneira e por que elas agem de tal maneira. Certo? E o último ponto é justamente que não estuda outras religiões se você não estiver fundamentando nas escrituras. Por quê? Conheça a religião verdadeira e, consequentemente, você vai dedicar a falsa. Velho, como o pastor Luiz falou aqui, se você está diante de uma célula verdadeira, você vai estudar aquela célula verdadeira no lugar de estudar as falsas. Porque existem inúmeras falsas. Mas se você estudar a verdadeira, você vai ter base para você ver que as outras células são todas falsas. Ok? Então, vamos voltar para a nossa pergunta. O que é religião? Religião não pode ser usada, muitas vezes, com o sentido de religar. Por que tem algumas religiões que não têm Deus? Por exemplo, o budismo. O budismo não apresenta um Deus. O ateísmo também pode ser chamado de religião, a gente vai saber por quê. E também não crê que Deus existe. Então vamos lá. O que é que esse Alberto falou sobre religião? Mas o certo é que esse significado há muito tempo não é mais convincente, no caso de religar, né? Que convence especialistas, lexos, linguistas em geral, que defendem que o termo religião seria oriundo da palavra religione, que seria usada pelos romanos bem antes do surgimento do cristianismo, que tem por significado mais exato como um estilo de comportamento marcado pela rigidez e precisão, ou seja, disciplina obrigatória, rígida, dogmática. Em outras palavras, religião, ele não é somente questão de você religar a Deus, porque quando não tem Deus, não tem como falar isso. Mas religião pode ser definida por comportamento que eu tenho em relação à criação, o comportamento que eu tenho em relação ao mundo, a forma que eu vejo o mundo. Então, partindo desse pressuposto, o ateísmo também pode ser uma religião. Agora, tem outra pessoa que falou muito melhor sobre religião do que esse Alberto, que foi Hermann Doiver. Hermann Doiver diz o seguinte, que a religião é um impulso inato de toda a individualidade humana em busca de uma origem absoluta, verdadeira ou falsa, de toda diversidade e sentido. Ou seja, é um impulso natural do ser humano, de toda a individualidade humana, todo mundo, em busca de uma origem absoluta, ou seja, ele quer saber de uma verdade, verdadeira ou falsa, ou seja, ele vai procurar isso em algum lugar, de toda diversidade e sentido. Em outras palavras, é aquilo que dá sentido para a minha vida. Então, quando não tem Deus na jogada, tem que ter alguma coisa que vai fazer sentido para a minha vida. E essa coisa que faz sentido na minha vida vai ser diretamente afetar os meus comportamentos, os meus pensamentos e minhas decisões. Então a gente vai ver muito isso no budismo. Tá? Afinal, o que é budismo? É uma filosofia de vida ou é religião? Alguém pode falar, por favor? O que vocês acham que o budismo é? Depois de tudo que eu falei. Eu acho que é uma filosofia de vida. Filosofia de vida? Certo, mas uma filosofia de vida também pode ser uma religião baseada no que eu falei. Ambas, né? Não é isso? Então, é ambas. Mas algumas pessoas têm essa questão de filosofia de vida porque elas no conjunto ético e moral da própria religião. Entende? Então vamos lá, vamos para o panorama geral do budismo. Ele surgiu em meados do século 5 e 6 a.C. Ou seja, você está vendo que veio antes do cristianismo. Ok? Teve isso na Índia. O fundador foi esse rapazinho chamado Siddhartha Gautama. Muitas pessoas acham que o fundador do budismo é Dalai Lama, mas não é. Siddhartha Gautama foi o precursor e veio muito antes de Dalai Lama. É a quarta religião maior do mundo. Em 2014, era a quinta religião maior do mundo, pelas minhas pesquisas. Porém, hoje a gente está vendo que é a quarta religião maior do mundo. Quais são as maiores religiões do mundo? A primeira é o cristianismo. A segunda, Israel. Islamismo. A terceira, hinduísmo. E a quarta é o budismo. Antigamente, a quarta era o confucionismo da China, só que passou a ser o budismo. Totaliza 7% da população mundial. Hoje a maior concentração é na China, menos 8%, porém ela tem uma baixa propagação.
Apesar de ter muita gente, o budismo é por baixo propagado. Porém, não saiu ainda o censo de 2020. Provavelmente a gente vai ter budismo bastante avançado até aqui, até mesmo aqui no Brasil. Tá? Mas afinal, quem é que é Buda? É uma pessoa? Buda é um estado de espírito? Buda é o que a gente bota no feijão? Buda é aquele estadozinho gordinho que a gente vê, que as pessoas veem nas estantes dos budistas. Buda é aquele gordinho que fica na frente de umas paisagens bonitinhas sorrindo. Afinal, quem é Buda? Buda significa despertar, ou seja, o iluminado. Buda não é um título. Buda não é uma pessoa. Buda não é uma pessoa. Buda é um título. Significa despertar ou iluminado. Mas por que esse rapazinho aqui, Siddhartha Gautama, foi chamado de Buda? Esse rapaz aqui que é budista fala: não poderíamos explicar o budismo se ele não tivesse baseado em uma personalidade forte para dar o ímpeto necessário e ter marcado com suas características essenciais que persistirão ao longo da história. Em outras palavras, se essa pessoa não tivesse um título forte, o budismo não seria propagado. Ok? Então, quem é Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama, ele foi o grande propagador inicial do budismo. Eu queria dar aqui um pouquinho da história dele, tá? Ele era membro de um povo altivo chamado Shakya, de uma aldeia chamada Shakya. Ele nasceu na Índia, tá? Shakya, para um pouco de cruzar dos irmãos, se vocês já assistiram o Cavaleiro do Zodíaco, aquele personagem Shakya de Virgem, ele foi base do Kurumada, que foi o escritor do Cavaleiro do Zodíaco, desenhista, e ele se inspirou justamente nisso. Ele se inspirou em Shakya, de Shakyamuni, ou seja, a questão do mundo onde Buda viveu. Então, nada melhor do que colocar o nome do personagem que é a representação de Buda, que é mais próximo de Buda, com o nome de Shakya. Seu pai procurou protegê-lo nas realidades da vida, construindo para ele 3 palácios na estação de inverno, inverno e verão. Ou seja, ele foi bem protegido pelos seus pais, ele viveu dentro do palácio. Esse palácio tinha tudo que era de riqueza, ele era um homem bem rico. E foi bastante protegido pelo seu pai para não ter contato com o exterior. Aos 16 anos ele casou com uma moça chamada Yasodhara, e era uma das mais belas mulheres, ou seja, ele tinha tudo. Mas ele tinha uma grande curiosidade: saber o que tinha lá fora. Porque ele sempre viveu cercado dentro de palácios, com uma autonomia, com riquezas, com luxo, etc. Mas ele não sabia o que tinha lá fora. Isso despertou a sua curiosidade, ele sabia o que tinha lá fora. Então, ele foi com um dos empregados lá desse palácio a sair do palácio. E quando ele saiu do palácio, ele viu 3 coisas que chamaram a atenção dele. Primeiro, ele viu um velho. Então ele começou a ver que as pessoas nascem, crescem e envelhecem. Então ele começou a ver que há um certo sofrimento. Ele viu uma pessoa doente. Ele também viu que as pessoas podem adoecer e também sofrer através da doença. E viu um grupo erguendo um caixão andando. Isso mostrou para ele que a vida é finita, ou seja, as pessoas morrem, e isso também leva à questão do sofrimento. Detalhe: quando o Buda nasceu, havia uma coisa acontecendo na Índia. Aí havia várias transformações políticas e econômicas, na qual a Índia estava crescendo de um lado, mas do outro lado estava vindo pobreza e do outro lado estava vindo também doença. E foi nesse meio, nessa época, que Buda nasceu, que Siddhartha Gautama nasceu, né? Só que ele não somente encontrou essas 3 pessoas, ele também encontrou mais um, que era um monge que estava com a cabeça raspada, com roupa de carne. E ele decidiu seguir esse monge.
Aí ele começou a peregrinar na sua vida errante. Deixou o palácio, cortou o cabelo e a barba, trocou as vestes reais por uma veste de mendigo e começou a sua jornada atrás desse sentido da vida. Então ele foi para procura de guia espiritual para que ele começasse na verdade ele foi em busca de saber a origem do sofrimento e como é que acaba com esse sofrimento. Então ele começou a andar no meio do mundo. Deixou a sua vida de palácio e passou a viver como um asceta. O que é asceta? Asceta é uma filosofia de vida na qual se realizam certas práticas visando o desenvolvimento espiritual. Muitas vezes essas práticas consistem no refreamento dos prazeres mundanos e na austeridade. Ou seja, ele, no contato desses monges, ele passou a aprender algumas coisas. Uma delas foi a questão da meditação. Ele aprendeu uma meditação. Mas também ele aprendeu o ascetismo, na qual ele fazia penitências a si mesmo, deixando de comer, ou até mesmo deitado em cama de espinho, porque ele achava que naquele momento, daquele jeito, vocês poderia alcançar um desenvolvimento espiritual. Ok? Vou passar um pouquinho, vou voltar para cá, tá? Ele aprendeu esses dois ensinamentos aqui. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui? Causa e ordem. O primeiro aqui é a morte. Aqui tem seres humanos. Depois daqui vem pessoas e depois vem animais. E aqui é como se fosse um ciclo. O que é isso aqui? Reencarnação. Diferente da reencarnação dos espíritas, os budistas acreditam que você não somente pode reencarnar em pessoas, mas também vocês podem reencarnar em animais, tá? Que eles vão chamar de esfera inferior, intermediária e esfera superior. A esfera inferior é justamente essa questão de regressão, onde eles podem se reencarnar em animais, ou podem reencarnar em fantasmas famintos, como é chamado, onde eles sempre estão em busca de satisfação, mas nunca conseguem encontrar. Esse estado intermediário aqui é o seu ser humano, e a esfera superior é deuses ou semideuses. Eles podem ser colocados numa mesma esfera. Lembrando que esse Deus e semideus não é nosso Deus que a gente crê, não é um Deus criador, não é um Deus que intervém, mas é como se fosse uma entidade superior, como se fosse Deus Sol, Deus Mar, Deus Lua, Deus da paixão, etc. Sabe? Então, quando você reencarna numa esfera superior, você pode se tornar em semideus. Agora, voltando um pouquinho para cá. Então, depois que ele aprendeu esses ensinamentos, o que aconteceu? Aconteceu que ele viu que não era nem um lugar e nenhum outro que trazia felicidade para ele. Porque quando ele estava sendo asceta, ele começou a sentir tanta fome, mas tanta fome, que ele estava tão magro, mas tão magro que seus braços e suas pernas pareciam vários. Então ele começou a ver que não era esse o caminho. Certo? Então o que foi que ele fez? Ele depois ficou sentado embaixo de uma árvore chamada Bodhi, sentado imóvel por bastante tempo. Sentado em uma árvore chamada Bodhi, passou a ficar imóvel até atingir a iluminação suprema. Foi tentado por Mara, que enviou suas 3 filhas malignas para o descontentamento, o deleite e o desejo, para seduzi-lo, mas ele permaneceu imóvel. Então, depois daquilo lá, depois desse enfrentamento com Mara, ele passou a se tornar um ser iluminado e passou a encontrar a verdade nele mesmo. Buda alcançou a verdade por si mesmo sem confiar em guru nenhum. No início, ele recusou compartilhar isso com as pessoas, porque diziam que as pessoas estavam mergulhadas na ignorância. Ou seja, se ele falasse às pessoas não iam entender. Porém, ele teve uma revelação que as pessoas só tinham somente um cisco nos olhos. E que se ele falasse com as pessoas, elas iriam ter esse entendimento. E falaram para elas somente a questão do entendimento.
próximo a ser um missionário. E passou aí pelo mundo afora, propaganda, tá? Só que eu falei sobre que alguns ensinamentos que ele aprendeu com os ascetas, com esses monges, que ele andou, os hinduístas, foi reencarnação. Mas o outro é esse aqui, ó. Ele está vendo que está nascendo uma árvore para cima e uma árvore para baixo. O que é que define uma pessoa reencarnar? Superiormente ou inferiormente? Tem uma palavrinha chamada karma. Hoje eu vou falar em karma? Sim. Ou seja, o que é o karma? O karma é a lei natural inerente à natureza das coisas. Em outras palavras, você colhe aquilo que você planta. Então, se você nessa vida aqui agora, nesse momento agora, se você tiver boas ações, se você morrer, provavelmente você ou vai reencarnar numa pessoa, ou se você for uma pessoa bastante iluminada, você pode reencarnar em Deus ou sem Deus. Agora, se fizer muita besteira aqui, você pode reencarnar ou num fantasma faminto, ou num animal. Karma não é referente a algo mal? Não somente. Karma pode ser um karma bom ou um karma mau. Karma significa a questão da lei de causa e efeito. É aquilo que você faz, as suas ações em determinado momento. Se o teu karma for positivo, você, quando morrer, no caso, se você tiver uma vida benigna, digamos assim, quando você chegar a morrer, você pode reencarnar em algo bom. Se você tiver um karma negativo, você reencarna. Eu posso estar enganado, mas eu acho que eu já li alguma coisa sobre karma e dharma. Dharma seria a parte boa e karma o negativo. Vou falar sobre isso no da aula, em relação a dharma, tá? Pronto. Então, para você reencarnar, você precisa ter essa questão da lei de causa e efeito. Lembra que eu falei sobre a questão dos deuses? Aqui, ó, os deuses não são governados por essa lei. Também, ou seja, quando você morre e uma pessoa se torna Deus, no caso, forma esse semideus e tudo mais, ele pode voltar novamente, porque é um ciclo até você atingir a perfeição. Ok? Então, por isso também escrevemos sobre renascimento e karma. Olha o que Peter Harvey fala sobre karma. A movimentação dos seres de renascimento em renascimento não é um processo fortuito, mas sim ordenados pela lei do karma, o princípio de que os seres renascem de acordo com a natureza e qualidade das suas ações passadas. Um budista fala o seguinte, quando foi questionado a questão da reencarnação: não se preocupe por aquilo que você passou, se preocupe naquilo que você se tornou agora, porque o que você está agora que vai definir aquilo que você vai ser. O karma vai evitar mais escolhas passadas. Então, faça boas ações agora, para que você não encarne em uma regrida, na verdade. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: quem vocês acham que são os maiores protetores da natureza? São os budistas. Por quê? Porque, além de ter um preceito de falar não matar, porque toda espécie humana ela é igual e ela está dentro de um, aquela barata que está ali pode ter sido seu avô, pode ter sido sua avó, pode ter sido. Entende? Então, por isso que eles são os protetores da natureza. Ele está em inseto também. Inseto também. Eu só não sei dizer qual é o grau que você vai encarnar em determinado Mas nem carne em planta e coisa assim. Não, planta não. Por isso que eles são vegetarianos. Não vá, daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre isso. Tá? Então, eles são bastante protetores da questão da natureza. Então, se Buda até mesmo falou que o ser humano ele não tem alma. Ele e os animais é como se fosse uma coisa só. Não há uma hierarquia ontológica. Ok? Agora vamos à questão do caminho do meio. O que é esse caminho do meio? É o seguinte: Buda viu, Siddhartha Gautama viu, que não era nem de um lado que proporcionava a felicidade, e nem do outro. Não era nem a questão das suas indulgências, nem a questão que ele tinha, e nem o outro lado, que é a questão da sua autopenitência.
Mas existia um caminho no meio. E esse caminho no meio que ele alcançou quando estava fazendo as suas meditações lá na árvore bode. Então, esse caminho do meio ele consiste em 4 verdades nobres. Isso aqui é a base do budismo, tá? A primeira verdade é: existe sofrimento. O sofrimento é inegável. Existe sofrimento. Ok? Então, vocês têm que entender que há uma forma de sofrimento. Nós vemos que o mundo está em constante momento de sofrimento. Quando alguém mata alguém, quando alguém faz uma coisa completamente errada com o outro. Então a gente vê sofrimento na Terra. Mas ele também passa por essa parte de sofrimento, essas coisas. É só as pessoas. Quem? Pronto, o Siddhartha Gautama ele teve essa visão de sofrimento justamente porque ele viu que as pessoas envelheciam, que as pessoas ficavam doentes, que as pessoas morriam. Então ele viu que ele também é sensível a isso. E todo mundo é sensível ao sofrimento. O sofrimento está inerente ao ser humano. Ou seja, todo mundo sofre. Então ele saiu do mundo errante para quê? Em busca da origem e da libertação do sofrimento. Ok? Verdade sobre o sofrimento, aí foi atrás da origem. Então, nas suas meditações, nas suas concentrações, ele viu que existia uma origem do sofrimento. E que origem é essa? O desejo, o apego às coisas materiais e algumas coisas que eles chamam de venenos mentais, que é o ódio, a ira, a cobiça, etc. Então, ele viu que os desejos é algo ruim. E é isso que traz o sofrimento. Quando eu coloco muito apego em uma coisa e pego aquela coisa, isso me traz um certo sofrimento. Por isso que ele diz que a origem do sofrimento é justamente essa. Só que ele também fala sobre a cessação do sofrimento. Existe um jeito de você cessar esse sofrimento. E que jeito é esse? É uma coisa que eles chamam de Nirvana. O que é Nirvana? Nirvana é o desapego das coisas materiais e cessação de desejo quanto toda o seu desejo de ter as coisas. Então ele é o cessamento dessa questão de desejo. Desapego, perfeitamente. Então, o que a Nirvana faz? Destruição do desejo e das paixões básicas, que são a ânsia, o ódio e a ilusão. O fim do sofrimento, que é a questão da salvação. Então, percebe que salvação para eles é outra coisa. Não é salvação de felicidade de uma pessoa que vai ser resgatador para viver a vida eterna. Não existe Deus no budismo. Tá? Deus criador, Deus salvador, não existe no budismo. Ok? A pessoa de Deus não existe no budismo. No Nirvana, você alcança a felicidade suprema. E quando a pessoa alcança o Nirvana, não quer dizer que aquele é um estado que a pessoa vai ficar sem. A pessoa pode voltar a regredir do Nirvana e alcançar o Nirvana de novo fazendo esse ciclo. Porque nada é permanente no budismo. A gente vai ver isso mais na frente, tá? Então, na cessação do sofrimento é através do Nirvana. Mas tem um caminho para que eu chegue nesse Nirvana. Que caminho é esse? É justamente esse chamado Magga, que é o que eu devo fazer para alcançar esse Nirvana. Então percebe que isso aqui é o caminho do meio entre a indulgência e entre a penitência, ao negar-se a si mesmo. Então existe um caminho no meio. Foi esse caminho no meio que ele descobriu quando estava lá naquela árvore Bodhi. É isso aqui, não é a indulgência, não, isso aqui é indulgência, tá? É isso aqui. De um lado está a indulgência, do outro lado está negar a si mesmo. Então não é nem aqui e nem aqui, é no meio. É um equilíbrio. E esse equilíbrio eu alcanço fazendo uma coisinha, que são esse caminho que leva ao chegar ao Nirvana, que é o chamado de 8 caminhos nobres, que é o chamado de roda do Dharma. Daqui a gente vai entrar em Dharma. O que é Dharma com D maiúsculo? Dharma com D maiúsculo significa os ensinamentos de Buda. Aquilo que Buda teve quando teve aquela iluminação. Que caminhos são esses? Sabedoria, disciplina mental e conduta ética.
Dentro da sabedoria, a gente conta o quê? Compreensão correta, pensamento correto. Disciplina mental, esforço correto, diligência correta e concentração correta. E na conduta ética, fala correta, ação correta, sustento correto. Gente, percebe? Se eu tiro Deus da jogada, isso aqui não é bem atraente. Quem não quer ter compreensão correta? Quem não quer ter pensamento correto das coisas? Quem não quer ter o esforço correto para alcançar os objetivos? Quem não quer ter a diligência correta, saber ter o seu controle das suas próprias ações? Concentração correta, olhar para um ponto só e você se concentrar. Ter a fala correta, saber falar no momento certo. Ter a ação correta, saber fazer aquilo no momento certo. E sustento correto. Quem não quer ter isso? Pois é. Isso aqui você encontra na meditação. Existem 4 selos do Dharma, que são 4 pontos fundamentais. Todos os compostos são impermanentes. Não existe permanência no budismo. Tudo passa por mudança. Todas as emoções são dores. Toda emoção que eu tenho, todo apelo que eu tenho a alguma coisa, me traz dor. Todos os fenômenos são destituídos de alma. Não existe essa questão da personalidade, da essência do ser. Não existe isso no budismo. E a transcendência é a verdadeira paz. O que é a transcendência? Muitas pessoas dizem que religião é chegar a meu contato que eu tenho com um transcendente, com alguém para além de mim. A transcendência do budismo, ela não é achada para além de mim, ela é achada no eu. Ela é para dentro de mim. É dentro de mim que eu vou encontrar paz. Dentro de mim que eu vou encontrar a verdade. Dentro de mim que eu vou encontrar essa libertação. E eu através do Nirvana, tá? Então isso aqui é básico no budismo, que é a questão da meditação. Então o que é meditação aí? Em todas as coisas, em todas as fontes, a meditação é apresentada como o único meio efetivo de alcançar a libertação plena e final do ciclo interminável do nascimento e morte. Então a meditação, ela é básica na questão do budismo. É nela que eu vou chegar a esse estado espiritual, é nela que eu vou entrar nesse caminho do meio. E ela tem 2 pontos, que é a questão da calma, que traz uma tranquilidade mental, e esse insight, que é o inserir, mergulhar dentro de mim mesmo. Então, essa calma é como se fosse um estado intermediário para eu entrar nesse insight. É como se essa calma que eu tivesse era a minha respiração, onde eu vou me concentrar para que eu entre no estado mais profundo, o estado mais profundo da meditação, na qual eu vou entrar nesse caminho também. Ok? Temos também a comunidade dos renunciadores. O que é isso aqui? Depois que Siddhartha Gautama foi propagar os seus ensinos, outras pessoas passaram a aderir ao budismo, passaram a aderir os seus ensinamentos. Então eles formaram comunidades de renunciadores, ou seja, eu renuncio tudo aquilo que eu tinha para viver uma vida atrás e saber qual é a sensação do sofrimento humano. Então esses aqui são os monges, tá? Refere principalmente a comunidade dos santos iluminados, as pessoas que são chamadas santas, ou seja, são pessoas iluminadas, e as pessoas os santos, né, as pessoas mais importantes, e as iluminadas, aquelas pessoas que alcançaram esse nível. Então, é uma comunidade, e o nome dessa comunidade é chamado de Sangha. Certo? Então, aqui eu tenho o ensinamento de Buda, eu tenho aqui o ensinamento de Buda, eu tenho o caminho que Buda me manda aí, e eu tenho o Sangha, que é a comunidade dos budistas. Ok? E eles fizeram um caminho, porque depois que Buda morre, cheio de pessoas também propagaram os seus ensinamentos, porque o ensinamento de Buda era oral, ele não escreveu nada, não escreveu nada, zero escrever. Então, ele passou, os seus discípulos passaram a criar um cânone, que é chamado de Tipitaka. Esse cânone é dividido em 3 coisas:
Vinaya, que é a coleção de regras para os mundos, ou seja, de regras a seguir. Sutra, que eram sermões dados pelo próprio Siddhartha Gautama, ou seja, depois que ele passou a viver errante e descobriu a questão da iluminação, ele passou a fazer esses ensinamentos. E esses ensinamentos é justamente chamado, esses sermões que ele deu, justamente chamado de Sutra. E a Abhidharma, que é como se fosse um ensino sistemático das coisas, um ensino sistemático parecido com nossa sistemática. Pega a questão do pecado, aí vai e pega todos os versos baseados em relação ao pecado. Jesus Cristo pega todos os versos falando sobre Jesus Cristo. Então a mesma coisa eles fizeram também. Aí ia ser chamado de Abhidharma. Ok? Então a gente tem esses três aqui, ó: Buda, Dharma e Sangha. Então, para você ser budista, você precisa tomar refúgio nisso aqui, que é chamado das três joias do budismo. Em Buda, ele pede ajuda a Buda para mostrar o caminho, pede ajuda a Dharma, que é o caminho ensinado por Buda, e pega ensinamentos, ajuda ao Sangha, que é a comunidade. O que isso aqui lembra a vocês? Trindade. Ou pegou? Trindade? A gente vai ver isso mais na frente. Tá? Então, para ser budista, você precisa tomar refúgio. O que é isso? Você precisa pegar esses ensinamentos, reconhecer esses ensinamentos como verdade, absorver esses ensinamentos e passar ensinamentos como na verdade, viver esses ensinamentos no seu dia a dia. Ok? Então, você não é budista somente por frequentar um centro budista. Você não é budista por dizer, eu sou budista, eu vou vestir aquelas roupas amarelas, laranjas que os budistas vestem. Você é budista quando você toma refúgio nisso aqui. Buda, Dharma, Sangha. Eles se chamam tomar refúgio. Tomar refúgio, exatamente. Tomar refúgio. Eles pedem ajuda a Buda, que vai mostrar o caminho a seguir, Dharma, que é justamente o caminho, e Sangha, que é a comunidade dos budistas. Então o Dharma aqueles 8 caminhos que tu falou, né? Os 8 caminhos nobres. O Dharma é os 8 caminhos nobres e as quatro leis fundamentais. É isso aqui. O Dharma é isso aqui e isso aqui. Ok? Então vamos lá. Eles também têm 5 preceitos a seguir. Que preceitos são esses? Não matar, não roubar, não mentir, não ter relações sexuais impróprias e não se entorpecer com álcool ou com drogas. No não matar, a gente vai ver que os budistas são pacíficos. Qualquer forma de matar, seja pessoa, seja animal, eles repudiam. E até mesmo o suicídio. Não roubar, eles não roubam, não pegam nada de ninguém. Não mentir. Se você chegar numa sanga e você dizer alguma coisa que aconteceu com você, se for mentira, você vai ter que depois pedir, se arrepender diante da comunidade. Não ter relações sexuais impróprias. O que é isso? Buda, ele estimulou a que as pessoas praticassem celibato, principalmente os monges. Por quê? Porque, como você era um ser errante, e você estava querendo se consagrar para ser sem iluminado, então a questão de você casar, você poder ter um apego muito grande, um desejo muito grande pela relação sexual. Ok? Eles aversos a relações sexuais com animais, aversos à pornografia. Você está vendo a lógica? Como a questão do desejo é algo que eles repudiam, então tudo isso aqui gera um determinado desejo. E a questão sexual, que vai de acordo com a questão também do não matar ou algo forçado de ter por querer aquilo forçadamente. Então, como eles são pacíficos, isso não cai de bons olhos para eles, tá? Não matar, qualquer forma de suicídio é rejeitada, eles são aversos totalmente ao suicídio, e por causa que eles não matam, ao mesmo tempo eles também não comem carne. Porque é como se estivesse sendo co-participante daquilo que aconteceu. Então, a maioria deles são vegetarianos. Como a Camila bem colocou,
A reencarnação, você não reencarna em planta. Por isso eles podem comer planta de boa. Agora o homossexualismo. Outra coisa interessante. O celibato ele é instigado não para as pessoas que sejam monges, mas existe uma diferença entre monges, que são os renunciadores, e o chamado de leigos. O que é leigos? Leigos são aqueles que aderem os ensinamentos budistas, mas têm suas vidas normais, trabalham, estudam. Por isso vocês veem alguns budistas, por exemplo, Keanu Reeves. Keanu Reeves é budista, mas ele não se veste como budista, com aquela roupa laranja e tudo mais. Ele não é um renunciador, ele não é um monge, ele é um budista, só que ele é um budista leigo. Ok? E o homossexualismo, como é que eles veem a questão do homossexualismo? Jerônimo, não é homossexualismo, é homossexualidade. Os budistas não. É homossexualismo. Por quê? Porque o prefixo "dade" dá a ideia essência. Você nasceu assim, você vai morrer assim, você não escolheu ser homossexual, você nasceu homossexual. Então você vê que no budismo não tem nada permanente. E se não tem nada permanente, essa questão de idade também vai colocar a questão da essência, de alma. Então para ele é ismo, não é idade. Idade dá a ideia de essência, ideia de ser. E eles tiram essa questão de ser. Ok? Ele é rejeitado no monastério, o homossexualismo, porém ele é aceito entre os leigos. Você pode muito bem ser budista e ser homossexual. Chegaram para um monge e perguntaram para ele: o que você acha que é o homossexualismo? Os monges é engraçados, eles se acham sábios e às vezes eles usam de ironia ou até mesmo de um sarcástico para chamar a atenção das pessoas, fazer as pessoas olhem, você é o mestre da sabedoria. Então chegaram para um monge e perguntaram para ele: o que é o homossexualismo? Aí ele falou: o homossexualismo não é a relação de pessoas do mesmo sexo. Tá, mas o que é que você acha do homossexualismo? O homossexualismo, eu acho que é amor entre duas pessoas. Tá, mas no budismo pode ter homossexualismo. O que importa é a questão do amor. Eu não posso recusar o amor. O problema do homossexualismo é o mesmo problema do heterossexualismo. É heterossexualismo na questão do apego ao seu pai, do apego à pessoa. Então, o budista leigo, o homossexualismo e o heterossexualismo é a mesma coisa. No sentido de que você pode ser um ou outro. Você pode muito bem ser budista e ser homossexual. Porém, no budismo clássico, o homossexualismo é rejeitado. Buda, ele não aconselhou as pessoas, Buda não deve estar perguntando, tá? Ele não aconselhou as pessoas a serem homossexuais, nem ter relações com animais, e nem os seus próprios prazeres, como pornografia, masturbação. Sempre existe pornografia, né? Mas como a gente está no contexto aqui, eu posso falar de pornografia, tá? Então, no budismo clássico, esse foi aceito, não foi aceito. Porém, hoje, ele é aceito por causa da questão da cultura, já que o budismo foi espalhado em vários locais. Então aqui a gente tem a espécie de para onde o budismo foi, a continuidade do budismo. E assim como na história da igreja, também no budismo passou por alguns concílios. Eu vou pular, eu vou passar um pouco rápido, você também não vai ter muito tempo de falar. Mas, primeiro, Buda, com seus ensinamentos orais, passou a passar os seus ensinamentos. Isso foi gerando algumas dúvidas entre alguns dos seus das pessoas do Sangha. No primeiro conselho foi tudo de boa. No segundo conselho já houve algumas divergências. E nessas divergências surgiram escolas. A primeira escola foi essa Shikravya e depois foi essa Mahasanjika. Dessa escola Shikravya, depois surgiu outra escola daí. E, por outro lado, aconteceu outro concílio, onde também foi dividido isso aqui. Dividido em virados
o outro chamado de Mahayana. Então vocês vão ver, quando vocês for estudar budismo muito parecido, que essas duas escolas são as grandes maiores vertentes do budismo, Theravada e Mahayana. Alguns diferenças entre Theravada e Mahayana. Theravada ela é chamada de pequeno caminho. Por quê? Porque é como se fosse um monge que alcançasse a iluminação por si só. Ele era bastante conhecido por questão da sabedoria. Por isso que é chamado de pequeno caminho, um caminho solitário. E essas pessoas eram chamadas de Arhat. E temos o Mahayana, que é chamado de grande caminho. Por que grande caminho? Porque não é somente um caminho. Esse caminho também eu espero pelos outros. Por isso que é chamado de grande caminho. Eles têm compaixão com as pessoas. Eu não alcanço a iluminação primeiro. Eu espero as outras pessoas também para a gente alcançar a iluminação juntos. E elas são conhecidas como Bodhisattvas. Então, de um lado eu tenho Arhat e do outro lado eu tenho Bodhisattva. Aqui eu tenho algumas diferenças. Eu não vou perder muito tempo aqui, mas isso aqui são algumas diferenças que eu tenho em relação a Buda, em relação ao ideal budista, salvação e fé. Mas que vocês possam entender que tanto Theravada quanto o Mahayana, eles têm coisas em comum, que é a questão do Dharma, a questão do Sutra, a questão do Dharma, do Sangha, a questão de pedir uma só Buda, os 8 preceitos, as 4 rodas do Dharma, tudo isso é em comum. Porém, vai mudar no modo de praticar. E também no modo de ver determinadas coisas. Por exemplo, o Theravada, como ele é individual, ele vê os ensinamentos de Buda, a tradição de Buda, como se fosse a tradição clássica, como se fossem os ensinamentos de Buda. Já a Mahayana, existem vários Budas espalhados no meio do mundo quando começou a espalhar o budismo. Vemos também que o Bodhisattva ele tem essa ideia de esperar as outras pessoas. Então, basicamente, eu posso passar para vocês os slides, vocês vão ver isso aqui com mais calma, senão eu vou perder muito tempo. Tá? Seja, oi. Já que está trabalhando nisso tudo, vamos ver. Tá? Deixa eu tirar só uma dúvida que eu estou identificando para você uma coisa. Você disse aí na apresentação que o ciclo é eterno, né? Digamos assim, você não fica fazendo essa Isso, perfeito. Só que aí você está falando também de vez em quando que ele pede iluminação para Buda. Buda, digamos assim, seria uma exceção a essa regra e tem, na visão deles, ao longo desse tempo todo, continuado como iluminado, por isso eles fazem tipo essa prece, essa oração, esse pedido de iluminação. A questão de tomar refúgio, né? Não, é assim, porque na minha ideia, a ideia que eu estou tendo é assim, você está falando que é um ciclo. Ninguém mantém sua posição. Né? Assim, dependendo de como vive o carro, certo? Você pode regredir ou, digamos assim, continuar lá na sua boa posição. Assim. Só que você fala sobre pedir iluminação para Buda. Isso. E me parece um tipo de oração, uma prece, digamos assim, sei lá, não sei como é que eles veem isso, né? Na verdade, quando eu falo que a gente pedir a orientação para Buda, não, a gente tem muito conceito cristão de orar a Deus para que ele responda. Sim. Mas a ideia é como pede refúgio, é como se você olhasse no jeito do que Buda viveu, na religião de Buda, e depois olhasse os ensinamentos do Buda do céu. Mas a pergunta funciona em Buda, você dá, certo? Para eles, né, porque se tem a questão da reencarnação, o ciclo e tal, eles encaram como eles tivessem atingido o nível que saiu desse ciclo, como é que dizer? Eles se tornam semi-deus. Entenda no budismo que as pessoas, elas querem ser como Buda. O sentido de ter a mesma iluminação que Buda teve. Isso que elas podem alcançar isso através da meditação e vai chegar no Nirvana. Tá? Então, quando eu falo essa questão de Buda como pessoa, a escola
várias pessoas iluminadas que chegaram a estágio de Buda. Inclusive Jesus. Pronto, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Mas esse estado de iluminado é um estado fixo? Não, isso não é. Esse estado iluminado não é fixo. Meio coerente, né? E nem Buda alcançou essa iluminação plena. E Buda não consegue explicar o que acontece no estado de Nirvana. E muito menos acontece no estado de Nirvana, que é depois da morte. Ele não consegue explicar. Tá, ok? Então aqui. Então aqui eu tenho uma escola de Mahayana, que ela é dividida em algumas outras escolas. Terra Pura, Vajrayana, Nichiren e Zen Budismo. Terra Pura e Vajrayana, elas originaram na China. Já Terra Pura e Zen Budismo foi na China. Desculpa, perdão. No Japão. Essa daqui foi na China. Como se for Dalai Lama entra aqui, ó. No budismo tibetano. Ok? É oeste da China, né? Exato. A região. Exatamente. Então, aqui são as divisões dentro da escola Mahayana, dentro do todo. Há as denominações,